Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início ao estudo de estatística. Essa estatística que nós vamos ver inicialmente vai ser uma estatística mais direcionada para o Enem, que são os conteúdos, os tópicos mais estudados que mais caem no Enem, tá certo? E nós vamos fazer esse estudo resumido das medidas de tendência central. Vamos compreender o que são essas medidas de tendência central. As medidas de tendência central estão divididas em média, moda e mediana. Posteriormente, nós iremos ver as chamadas medidas de dispersão, mas bem depois, tá certo? Agora, para este momento, nós vamos ficar com as medidas de tendência central, que são essas três aí. E o que são medidas de tendência central? São números, medidas, né, que resumem as informações de um conjunto de dados a apenas uma informação, tá bom? Então, eles tendem a um centro, a uma medida central, tá certo? Então, vamos iniciar com a média, que nós podemos denominar simbolicamente por M e chamá-la de média aritmética simples. E o que ela significa, né? A média aritmética simples é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividido pelo número de informações que foram somadas. Vamos a um exemplo. Se eu quiser saber a média aritmética simples desse conjunto de dados, isto é, um conjunto, né, onde nós temos 3 elementos, nós vamos pegar esses valores, certo? Essas informações, vamos somar e dividir pela quantidade de informações, ou seja, nós vamos dividir pela quantidade de elementos, tá certo? Portanto, a média vai ser a soma desses 3 valores dividido pela quantidade dos números que foram dados, tá certo? Pelas informações que foram dadas. Então, tem 1, 2, 3 informações. Logo, divido por 3. Fazendo a soma, nós temos 54 dividido para 3. Quando você divide 54 por 3, você obtém 18. A partir daqui, nós podemos perceber que esse é o primeiro elemento que nós podemos chamar de x1, o segundo elemento que podemos chamar de x2 e o terceiro elemento que nós podemos chamar de x3, ou seja, foram 3 elementos, certo? E este valorzinho aqui é o número de elementos que eu poderia chamar de n. Então, a partir dessa informação, nós podemos transformar isso em uma fórmula, onde nós poderemos utilizar em qualquer situação para encontrar a média aritmética simples. Então, esta é a fórmula. Esse é o primeiro elemento, esse é o segundo. Podemos ter 3, mas podemos ter mais elementos, né? Então, nós colocamos o mais reticências até o último elemento, significa a soma de todos os elementos, onde o último elemento é n, que eu não sei quantos elementos vai ter em cada conjunto. Então, esse n é o número de elementos do conjunto dado. Divide por ele, né? Se forem dados 5 elementos, divide por 5, né? Ok? Então, soma tudo e divide pelo número de dados. Existe um outro tipo de média, né? Que é a chamada média ponderada. Bom, e o que será essa média ponderada, né? A média ponderada, pessoal, nada mais é do que a média aritmética simples de uma forma mais condensada. Ou seja, essa média ponderada a gente pode dizer que é uma extensão, né,
da aritmética simples, onde nós podemos dar uma condensada nos dados para que a gente tenha uma organização melhor, tá certo? Então, neste caso, a gente vai considerar os chamados pesos. Vamos compreender esta situação a partir de um exemplo. Vamos considerar a idade de alguns alunos da EP. Então, aqui vai ser a quantidade de alunos e aqui a idade em anos. Vamos considerar que 4 alunos tenham 15 anos, que 5 alunos tenham 16 anos e 5 tenham 14 anos. Então, o que nós podemos fazer aí, né? A média seria você somar tudo, né? Tudo isso e dividir pela quantidade de dados, né? Que seriam 3. Só que observe que o 15, ele se repete 4 vezes. Então, você teria que fazer 15, mais 15, mais 15, mais 15. Acontece 5 vezes com o 16, né? 5 vezes com o 16 e 5 vezes com o 14. Portanto, não vai ser simplesmente você fazer a média aritmética simples, somando esses e dividir por 3. Você tem que considerar os pesos, tá certo? Então, vamos verificar como ficaria a média ponderada. Então, o 15 se repete 4 vezes, portanto, 4 vezes 15, mais o 16 se repete 5 vezes, portanto, 5 vezes 16, mais o 14 se repete 5 vezes, então, é 5 vezes 14. E aí, você vai dividir tudo isso pela soma dos pesos. Os pesos são esses, olha. Os valores que está multiplicando os dados. Então, você divide por 5 mais 5, 10, mais 4, 14. Então, quando você multiplica 4 vezes 15, vai dar 60. 5 vezes 16 vai dar 80. 5 vezes 14 é 70. Tudo isso dividido por 14. Agora é só somar e dividir por 14. Quando você soma 60 mais 80 mais 70, resulta em 210. Dividido por 14, você pode aí simplificar para facilitar a sua conta, tá? Simplificando por 7 nas duas frações, no numerador e no denominador, nesta fração, você simplifica aí por 7. Vamos lá. Nós sabemos que 21 dividido para 7 é 3. Só que nós temos o zero. Então, repete o zero aqui. Dividido para 14 dividido para 7 dá 2. 30 dividido para 2 é 15. Então, a média ponderada é 15, tá bom? Ou seja, foi um número aí que teve uma tendência, né, ao centro. Era o número ali que estaria como se fosse uma média aritmética, tá bom? Que é a medida aí mais usada porque ela mescla, né, de maneira mais uniforme os valores mais baixos e mais altos, tá bom? A partir dessas informações, nós podemos deduzir uma generalização para esta situação. E a gente chamaria isto de fórmula da média ponderada, que será a média ponderada vai ser o peso 1 vezes o primeiro valor que foi dado, que nós vamos chamar de x1, mais o peso 2, que multiplica o segundo valor do conjunto de dados, e aí, dependendo do número de valores, né, que foram dados e da quantidade de pesos, como vai ser uma coisa abrangente, vai ser o peso n, que multiplica o valor xn, né?
E tudo isso era dividido pela soma dos pesos. Então, é o peso 1 mais o peso 2 até o peso N. Então, dividido por P1 mais P2, dependendo da quantidade de termos, você soma até o último peso, tá bom? Esta é a fórmula da média ponderada. Agora, nós vamos para a moda, né? O que é a moda? É chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto, é aquele que aparece mais. Então, quando, por exemplo, uma roupa está na moda, né? Então, é aquela que está sempre aparecendo, né? Está sempre em evidência, tá certo? Então, a moda é o dado mais frequente em um conjunto. Por exemplo, neste conjunto de dados, você observa, tá? Os valores, e aí você começa a perceber que tem um deles que está aparecendo mais. E este númerozinho é o 4. Portanto, a moda é o 4. E nós podemos chamar de MO. E também pode existir conjuntos bimodais, que tem duas modas, ou seja, aquele valor são dois valores que se repetem com a mesma quantidade, portanto, tem duas modas. Podem ser também trimodais, com três modas, e assim sucessivamente. Além disso, nós também podemos ter um conjunto de dados amodais, onde você não tem nenhuma moda, certo? Agora, nós vamos para a última medida de tendência central, que é a chamada mediana. Então, se o conjunto de informações for numérico, ele precisa ser organizado em rol, ou seja, uma organização em ordem crescente ou decrescente, tá certo? Então, vamos para a mediana, a gente tem duas situações. Se o número de elementos do conjunto for ímpar, você organiza em rol e aí a moda será o valor central. Vamos verificar isto. Então, veja, né? Vamos a um exemplo. Bom, se nós tivermos esse conjunto de dados, nós temos como organizar esses valores em ordem crescente, caso eles ainda não estejam em ordem crescente, mas aqui nós observamos que já está bem direitinho em ordem crescente. Lembrando, no Enem, muita gente já errou, certo? Esse tipo de questão muito simples, porque esqueceu de organizar em rol. Então, por favor, é a coisa mais importante na mediana, certo? Para você fazer é organizar em rol. Depois que você organiza em rol, que significa em ordem crescente ou decrescente, você vai fazer o seguinte: você vai contar os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se deu um número ímpar na quantidade de elementos, você vai ter como mediana exatamente o valor central. Ou seja, se são 9, fica 4 de um lado, 1, 2, 3, 4, e 4 do outro lado, 1, 2, 3, 4. Logo, o valor central é 32, tá certo? Que é esse aqui do meio. Então, quando é ímpar, é bem simples, é só organizar em rol e pegar o valor central. Mas quando ele for par, observe este exemplo. Primeiro, organizar em rol, né? Só que esses aqui já estão organizadinhos, né? Na ordem crescente. Então, o que nós temos que fazer quando o número de elementos for par? Vamos contar se é par.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o número par. O que nós precisamos fazer? Nós vamos pegar os dois do meio, tá? Logo, nós vamos ter 4 elementos de um lado e 4 do outro, né? Então, vai ser 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. E nós vamos pegar esses dois do meio aqui, certo? Ou você pode ir cortando assim, né? Eliminando um e um, extremo com extremo, até você chegar no meio, né? Primeiro, um primeiro, segundo, um segundo, vindo de lá pra cá, da direita pra esquerda, terceiro com terceiro, quarto com quarto, e aí ficaram só os dois do meio, tá bom? Pode usar essa técnicazinha. Então, você vai pegar, somar os dois do meio, que é 44 mais 45, e fazer a média aritmética. Média aritmética é somar e dividir pela quantidade dos valores. Então, tem dois valores sendo somados, então, divide para 2. Logo, nós temos 44 mais 45, que dá 89, dividido para 2, que dá 44,5 anos, né? Então, a mediana, que nós podemos chamar de MA ou MD, né? Dependendo aí dos livros, tem as diferentes denominações, tá? Mas MA é bem comum para se utilizar aí para as medianas. Então, a mediana vai ser 44,5 anos. Ok? Então, eu espero que tenham compreendido. Deixe lá o seu recadinho, tá? O seu comentário no vídeo. Clique no gostei e nós vamos para a resolução das atividades encaminhadas lá no Classroom, tá bom? Um abraço a todos.